Bom dia, meninas, mulheres, mães. Estou aqui hoje para conversar a respeito da TPM. Mas antes de conversar a respeito da TPM, eu gostaria de falar um pouco a respeito da mulher. Depois que terminou o matriarcado e começou o patriarcado, as mulheres ficaram numa posição inferior e eram consideradas submissas. Isso ainda existe na nossa sociedade no século XXI. O machismo, a mulher tem salário menor do que o homem, isso são as coisas assim mais superficiais. Mas vamos começar lá atrás. Em algum momento essa menina vai crescendo e ela menstrua. E essa experiência da menstruação, ela é muito forte. E muitas vezes ela foi desprezada, ela foi escondida. A mãe dessa menina não conseguiu celebrar esse momento em que ela menstrua, porque ela está agora ganhando, ela está sangrando. Isso significa que o organismo dela está pronto para cocriar com a natureza e produzir um bebezinho, né? E isso deve ser celebrado. Eu me lembro quando eu menstruei, eu ganhei um buquê de flores vermelhas do meu pai. A minha mãe antes já tinha falado antes, já tinha, na minha época a gente tinha toalhas higiênicas e a minha mãe já tinha ensinado como é que lavava sangue, que não podia botar água fervendo senão manchava, eu já tinha ensinado, eu já tinha as pilhazinhas esperando a menstruação. Mas isso é um privilégio que muitas de nós não ganhou. Há situações em que a mãe simplesmente não fala nada, há situações que a gente começa a ouvir que a menstruação é uma coisa suja, que é uma droga ficar menstruado, que é uma coisa horrível. Enfim, a maioria das mulheres aprende que a menstruação é um período chato, inadequado, que não devia existir, que eu tenho TPM, que eu fico nervosa, parari. Mas, na verdade, são os dias em que você pode estar ainda mais conectada com o seu eu divino e com a sua feminilidade. O sangue é o líquido mais sagrado que você tem, que o seu corpo produz. Não existe um líquido mais sagrado em você do que o sangue que você produz. Ele é extremamente limpo, ele é o alimento de um bebezinho. Ele tem componentes hormonais e você pode usar esse sangue, guardá-lo e usar para você. Então eu vou ensinar para vocês um ritual para que vocês comecem a fazer as pazes com a mulher que tem dentro de você. Aquelas que ainda menstruam devem fazer esse trabalho porque isso faz parte do processo do emagrecimento. E para os homens seria o sêmen. Eu nunca ensinei isso para os homens e eu não me sinto autorizada porque eu não tenho sêmen. Mas eu não sei se em algum momento vai ser necessário. Bom, vamos voltar aqui para nós. Vocês vão colher o sangue da menstruação. Cada vez que você olhar o seu molde cheio de sangue, celebre, agradeça. Gente, o meu corpo está conectado com o meu eu superior, com o meu eu divino, a centelha divina que tem dentro de mim, e eu tenho a habilidade de co-criar com o Criador uma outra pessoa, um filho, né? Mesmo que você não queira ter o filho, tá lá essa habilidade, você ganhou isso daí. Porque muitas mulheres escolhem não ter filhos e tem outros tipos de filhos, né? O trabalho é um grande filho, às vezes um projeto é um grande filho.
mas vocês vão mudar a forma de encarar essa menstruação. É um período especial. E aí vocês vão colher esse sangue da menstruação de duas maneiras. A primeira delas, você coloca um jornal no chão, daí você coloca um montinho de terra, e no dia que você está com o fluxo menstrual mais intenso, você vai abrir as suas pernas, ajoelha, abre as suas pernas em cima dessa terrinha, até que você perceba que pelo menos uma gota do seu sangue cai naquela terra. Combinado? Aí você colheu. Na verdade, a gente acha que menstrua demais, mas pelo que eu já estudei, é uma colher de chá de sangue, né? É que aquilo faz uma sujeira danada, faz uma melança danada, porque o sangue é um produto maravilhoso, na verdade. Aí você vai embrulhar esse jornal com essa terra, com esse sangue, e você vai encontrar uma árvore numa estrada que você não vai passar pelos próximos 30 dias, e você vai sozinha, você vai encontrar esta árvore e você vai depositar essa terrinha com o seu sangue. Isso é um ritual e você vai dizer: Mãe Terra, eu estou devolvendo para você aquilo que eu ganhei de você também, porque eu recebo o meu eu divino que cria esse bebê, mas o veículo físico é composto de todos os elementos que tem na Mãe Terra, de minerais, de oligoelementos, de água, de tudo que tem na Terra, né? Então você devolve com toda a honra, com toda a reverência, você devolve aquele adubo para a Mãe Terra. O seu sangue é um grande adubo. E aí você vem embora sem olhar para trás e você traz aquele gesto para dentro do seu coração e saiba que você está fazendo as pazes com o seu feminino, que você também absorveu durante muitos anos e toda a sua ancestralidade absorveram esse patriarcado, esse machismo que fez você acreditar que você era um ser inferior, e isso pode estar lá dentro do seu inconsciente. E essa é uma forma de você limpar essa situação, tá bom? Uma outra maneira é você guardar todos os mods dentro de um saquinho plástico, aquele mods daquela menstruação. Quando terminar a sua menstruação, isso tudo você vai fazer sozinha, longe dos homens, longe das crianças, longe, isso é só seu, de ninguém mais. Aí você vai pegar um balde, põe um tiquinho de água, um tanto assim de água, joga todos aqueles mods dentro, espera um pouco aquilo amolecer, e daí você vai pegando todo aquele algodão dos mods, o plastiquinho, você vai espremendo, vai jogando fora esses algodões, esses plastiquinhos, e você agora tem uma água que tem o seu sangue. E você pode regar alguma planta que seja muito especial para você e você vai acompanhar. Quando eu menstruava, gente, as pessoas chegavam na minha casa e falavam: nossa, mas que avenca maravilhosa! Que adubo que você tá pondo? Eu falava: não, eu não tô pondo adubo nenhum. Olha, você acha que ela gosta do lugar. Samambaias minhas eram maravilhosas. Então, vocês vão utilizar esta água. E uma outra forma que vocês podem utilizar também é vocês colherem mais sanguinho concentrado e passar no rosto,
porque isso ajuda muito a sua pele ficar maravilhosa. E você fica lá uns 15 minutos com aquela máscara. Essas grandes empresas que fazem esses produtos maravilhosos de pele, tira da placenta da vaca, tira dos animais, exatamente esses elementos, esses hormônios que você produz mensalmente. Então, o sangue é seu líquido sagrado. Existe um livro chamado Do Outro Lado do Mundo, mas não é um livro espírita, viu, gente? É uma médica homeopata americana que foi fazer uma experiência na Austrália com os índios aborígenes. E ela... É muito lindo esse livro, vocês devem comprá-lo e ler, porque a gente lê assim super rapidinho. E ela queria conhecer um pouco mais das práticas dos aborígenes. Ela é uma médica homeopata e depois ela relata nesse livrozinho. É rapidinho de ler. E ela chegou lá e um jipe veio buscá-la com um aborígene negro, feito meia-noite, aqueles homens lindos, sabe? Daquela cor, aquele negro puro, né? E levou ela achou que ela estava bem arrumadinha, ela achou que ela fosse almoçar em algum lugar, etc e tal, até que ela chegou nessa aldeia, nessa tribo, e aí alguém veio e trouxe alguns panos para ela, né? Ela até chama de trapos, pediu que ela tirasse toda aquela roupa, todo o sapato, ela estava de meia de nylon, colarzinho de brilhante, e ela entregou aquilo, ficou com aqueles trapos lá, e eles queimaram toda a roupa dela, inclusive o colar de pérola. Ela falou, nossa senhora, que será que eu vou viver, né? E ela ficou 3 meses com essa tribo, e é maravilhoso. E ela aprendeu que as mulheres, elas iam colhendo esse sangue da menstruação, e ia se transformando que nem uma bolacha dura. E elas utilizavam esse unguento, né, essa bolacha, quando as pessoas se machucavam. E ela viu, essa médica, ela conta que ela chegou a ver osso, uma pessoa quebrou um osso da perna e ela, com esse tratamento, ela viu esse osso se reestruturar, se curar de novo. Então veja, esse é um conhecimento ancestral maravilhoso, tá? Tá, então você agora vai mudar a sua cabeça todinha em relação a isso. Esse vídeo vai ser enviado somente para as mulheres. Você não deve passar isso para frente, porque você está recebendo isso de uma maneira muito sigilosa e você só vai passar para frente quando você encontrar uma mulher que realmente possa se beneficiar desse conhecimento. Combinado? Não conte no salão de beleza, não conte na reunião social, isso é algo que passa de boca em boca e numa conversa muito íntima. Combinado? Ok, eu fico muito agradecida de poder partilhar isso, mulheres maravilhosas, e é um presente que eu tô dando para vocês, tá bom? Podem partilhar com filhas na adolescência, etc e tal. E agora, eu vou falar a respeito da TPM para vocês. A TPM se caracteriza por um conjunto de sensações que ocorre cerca de 10 dias antes do início da menstruação e atinge mais de 70% das mulheres. E a TPM também, gente, olha que incrível, ela tem diferentes graus, né? E qual é, assim, tem gente que tem uma TPM grandona, outra mais ou menos, outra menos, tem vários graus. A causa da TPM é uma queda brusca dos níveis de hormônios que a gente tem. Antes da menstruação, a gente tem bastante estrógeno e menos progesterona. E depois da menstruação, isso acontece e faz assim. Então, essa mudança, ela cria esse chacoalhar na gente, né?
que não precisa ser chamado de TPM, que não tem nada a ver com uma situação complicada, difícil, etc. Mas a ciência colocou 5 tipos de TPM e tem tratamento para cada uma delas. A TPM tipo A está relacionado com a ansiedade e a irritabilidade. Então, vocês mulheres que se sentem ansiosas nessa época e ficam querendo morder pé de mesa, avançar nas pessoas, o tratamento, segundo a ciência, depois eu vou falar o meu, é exercício físico, dieta adequada e ansiolítico, se for necessário. Existe uma outra TPM, que é a TPM-C, que ela tem muito mais a ver conosco, que está relacionada à compulsão alimentar. E ela recebe a classificação TPM tipo C porque vem do inglês craving, que significa desejo. Os sintomas que se encaixam nessa TPM tipo C são compulsão por doces, chocolates ou salgados, vontade de comer guloseimas ou coisas diferentes e dores de cabeça. Essa TPM está relacionada com os mecanismos de recompensa que temos no cérebro. Sabe aquela coisa de você se esforçar, se sacrificar, parará, e depois você precisa se recompensar? A gente já andou falando disso? Pois é, essa TPM está ligada a esses mecanismos. Então, quando você come um alimento rico em açúcar ou em gordura, algumas áreas do seu cérebro são ativadas, dando a sensação de prazer ainda maior. E como o gordinho vive eliminando o prazer da própria vida, esse é um momento que ele pode sentir o prazer, tá? Então ele tem a compulsão, aproveita ter a compulsão alimentar na época da menstruação ou nos dias antes de menstruar. O tratamento também são exercícios físicos, dieta adequada, ansiolíticos. Isso é o que... também tem... Desculpa, eles orientam que você tome ômega 3, e eu tomo ômega 3 até hoje, inclusive eu compro fora do Brasil, que são muito melhores do que os brasileiros. Eles também orientam óleo de prímula e também orientam topiramato. Eu não cheguei a olhar o que é o topiramato, mas eu desconfio que seja algum anticonvulsivante. Eu não tenho muito... Depois eu posso até dar essa informação para vocês, devia ter dado já. Vocês me desculpem, foi uma falha da minha parte. A TPM tipo D é a tensão menstrual que está relacionada com a redução de serotonina. E a mulher apresenta sintomas depressivos, além de pouca concentração, lapsos de memória, baixa estima. São aqueles momentos na vida que você tem uma tristeza, parece que você vai para o fundo do poço e às vezes a causa está conhecida, às vezes não está. E quando você sai desse ciclo hormonal, você fica ótimo, fica tudo bem. Isso também é a TPM tipo D. E o tratamento são os antidepressivos, tá? Existe uma outra TPM chamada H, que é aquela relacionada à palavra hidratação, por isso que chama TPM-H, e está relacionada principalmente com a retenção de líquido e as suas consequências. Então, as pessoas que têm a TPM-H, elas parece que ganham peso, e às vezes ganham mesmo, que retém muito líquido no corpo. Tem um inchaço abdominal, a barriga cresce, tem uma sensibilidade, fica com a mama dolorida, a mama parece que cresce, tem um inchaço às vezes nas mãos, nos pés, nas extremidades do corpo. E o tratamento são os diuréticos e a redução do consumo de sal e cafeína. E tem outros tipos de TPM, a TPM-O, a TPM severa,
que eles recomendam a injeção de acetato de medroxiprogesterona, que engorda, gente, que aumenta o apetite, que a pessoa fica com o humor deprimido. Como é que a ciência pode fazer uma coisa dessa com uma mulher? Olha só como é que a gente está longe, né? Então, o que eu recomendo para vocês e que funciona plenamente é que vocês se afastem dos ginecologistas homens. Só quando eles estiverem menstruando é que eles vão poder saber o que é isso e conversar com vocês sobre isso. Ai, é forte falar isso, né? O ginecologista pode ser ótimo, mas é uma coisa para você rever. Eu tenho uma maravilhosa que eu já falei para vocês. O que acontece? A menstruação é um momento que você precisa honrar. E às vezes você fica com vontade de chocar aquele dia. Ficar sentada com as pernas cruzadas, com o períneo bem aberto, o ânus bem aberto, a vagina bem aberta, é uma forma de você deixar aquilo descer e você ficar, às vezes, encostada no travesseiro, deixar sentir. Às vezes a pessoa tem dor, às vezes tem um dolorimento, tem uma mudança, tem uma coisa grande hormonal acontecendo com você. Então é provável que aquele dia você não possa trabalhar, você não tenha disposição para fazer, para que a sua rotina continue do jeito que tem que continuar. Só que o que aconteceu? A mulher moderna, ela se impôs uma série de condições que ela quer ficar igual ao homem. Então, ela toma pílula que não menstrua mais. Olha só o que faz com a própria saúde. Isso prejudica a gente. Ela toma uma montanha de remédio para não ter cólica, para não ter dor, ela se entope porque ela quer continuar no mesmo ritmo, do mesmo jeito, parará. Então, ou você assume o seu feminino, reconhece, especialmente essas que têm grande TPM, que é um momento de você vai ter muitos insights quando você tira um dia para você chocar, eu chamo isso de chocar. E você fica lá trancada no seu quarto, se você quiser botar uma música, você bota, se você quiser dormir, você dorme, se você quiser ler, você lê, se você quiser meditar, você medita, se você quiser tomar banho. É aquele dia da mulher, ou às vezes é mais de um dia, ou às vezes é mais de 2. Até que esses sintomas, eles vão ficando mais leves, isso vai arrumando dentro de você e você vai perceber que tem um mês que é mais intenso, outro mês que é menos intenso, à medida que vai ficando mais leve. Na verdade, o que está acontecendo é que a mulher que tem muita TPM, a gente brinca e diz assim, ela não consegue soltar a franga. Ela não consegue ser ela mesma. Ela não consegue expressar quem ela é. Entendeu? Por exemplo, eu sou uma perua de carteirinha. Eu sempre falo que eu quero morrer maquiada. Se você for me encontrar no caixão, na hora que eu tiver morrido, e eu não tiver feito a minha sobrancelha e o meu batom, você vai ter que fazer isso pra mim, senão eu mato você e venho puxar a sua perna. Pelo amor de Deus, me deixe bonitinha. E aí eu posso ser quem eu quero ser e eu não ligo para a opinião das pessoas. O que interessa é a minha opinião. A opinião das pessoas, eu não sou piolho, eu não moro na cabeça da pessoa. Deixa a pessoa pensar o que ela quiser. Então, traga o seu jeitão para você. Sabe, quando eu fui começar esse curso na internet, eu fiz muitos cursos, eu estou me preparando desde outubro do ano passado. E eu aprendi muito com muitos jovens e muitos cursos de marketing.
e aprender a trabalhar na internet, etc e tal. E dos primeiros vídeos que eu procurava seguir as regras que eles me davam, nossa, eu me sentia engessada. Até que eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer do meu jeitão. Se vier aluno, tá ótimo. Se não vier, eu vou continuar sendo amiga de mim mesma, mas eu não posso ser uma coisa que eu não sou, né? E eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de ficar lendo os textos. Eu gosto de falar aquilo que vem vindo dentro de mim. E eu resolvi que eu vou fazer assim. E é assim que eu sou. E aí eu fico de bem, eu solto a minha franga, eu posso ser eu mesma. Então esse é o meu convite para você que tem TPM. Se vista do jeito que você quer, mesmo que você esteja com sobrepeso. Ai, mas não combina sapato de salto. Ah, quem falou? Aonde? Né? Então, você precisa soltar a franga e respeitar o seu corpo físico. Um outro jeito muito legal, quando tem uma cólica muito grande, a minha mãe falava assim: é ótimo ter cólica, porque a cólica é a saúde do útero, filha. É sinal que o seu útero, ele tá forte, ele dá aquelas apertadas assim para esse sangue descer. E aí quando você for ter um bebê, isso vai ser fácil, porque o útero vai ter força. Ai, socorro! E ela falava, aguenta aí que vai dar certo. E aí eu deitava de bruço e ela fazia força exatamente aqui assim, no meu quadril, sabe? Para baixo da cintura. Às vezes até meio que sentava em cima. E depois eu aprendi que quando isso acontece, isso abre abre o colo do útero e às vezes aquelas placas de sangue saem com mais facilidade, né? Então solte a sua franga plenamente. Agora, eu também preciso conversar com as mulheres, eu não sei se tem, acho que tem alguém no grupo que não menstrua mais. E eu esqueci de ligar o microfone, vou ligar agora, talvez vocês vão perceber uma diferença no som. Você já conhece o meu jeitão, né? Bem caseiro mesmo. Eu preciso conversar com as mulheres que já pararam de menstruar e também vou conversar com essas que ainda menstruam, porque haverá algum momento que vai parar de menstruar. Gente, do mesmo jeito que um dia você foi ao banheiro e tinha sangue na calcinha, vai chegar um belo dia que você vai ao banheiro e não tem mais sangue na calcinha. E a menopausa, existe uma indústria da menopausa que fala que menopausa é doença, que tem que tratar, parari, 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 parará, parari, parará. Eu convido que vocês olhem isso de maneira diferente. Da mesma forma que a gente sofreu uma descarga hormonal quando era adolescente e trancava no quarto, o mundo ficava preto, cor de cinza, depois ficava cor de rosa, a gente tinha aqueles rompantes, né? E aí a gente passou por aquela fase desafiante. A menopausa, para muitas pessoas, como por exemplo para mim, só parou a menstruação. Eu acredito que seja porque eu me trabalhei antes, eu aceitei plenamente ser mulher, menstruar. O dia que eu não estava legal e que eu precisava chocar, eu tirava licença e não ia trabalhar, ficava quietinha. E aí eu paro de menstruar, tá certo? O que acontece? Esses calores que a mulherada tem, eu nunca tive isso, mas a maioria da mulherada sente aquele calorão, acorda suando para que aquilo chega a incomodar a pessoa. Na verdade, essa energia que antes da cocriação, essa energia que antes estava no seu ventre e ia para a terra, essa energia está subindo. E esse calorão que a mulherada sente é exatamente isso que está acontecendo.
E o que acaba acontecendo com a mulherada? Elas rejeitam, porque às vezes não é agradável. E elas rejeitam essa sensação. Elas ficam meio com o saco cheio de ter isso. E ficam bravas, com raiva, incomodadas. E aí vão pro médico e começam a tomar um monte de coisa para parar com aquilo. E isso tem efeito colateral. Não é que eu tô falando que você não deva tomar. Eu tô falando que você deve conhecer o que a gente chama de hormônios bioidênticos, que não causam câncer e que ajudam nesse momento, mas eu pessoalmente comecei a cuidar da menopausa 5 anos depois que eu já estava menopausada, porque eu passei esses 5 primeiros anos muito bem, sabe? Então, o que eu aprendi com essa minha médica? Que a menopausa é um momento que você vai realmente decrescendo o seu corpo físico, ele vai tendo mais dificuldades. E aí a gente vai suplementando, a gente vai fazendo uso dos hormônios bioidênticos. Então, nada que seja remédio, mas que traga de novo, que você dê para o seu corpo aquelas comidinhas para que ele transforme a envelhecência, né? Que ele leve mais para frente e que você possa morrer com vitalidade. A hora que chegar a sua hora, você parte e não precisou ficar doente, não precisou ficar na cama, não precisou de viver essa velhice, essa rejeição, porque realmente gente velha que reclama tudo, parará, cá pra nós realmente é duro de aguentar, é muito chato, e eu acho que a gente precisa ficar velho, cheio de vitalidade, né? E aproveitar tudo que a gente aprendeu nessa vida para nós, e não ficar dando lição de moral em ninguém, não querer ser dono de ninguém, né? Então essa energia, ela tá se transformando, ela tá subindo, ela tá virando sabedoria. E ativa esse link que você vai ter com o seu eu superior, com a sua centelha divina, com a bruxa que tem dentro de você. E você vai começar a se lembrar que você é uma bruxa, que você tem intuição e que toda a verdade está dentro de você. E você vai se renovar. Talvez você vá mudar de profissão. Você vai se reinventar. A vida vai trazer circunstâncias que vai levar você. Nossa, agora eu quero aprender sobre isso. Nossa, então você vai deixar que essa energia suba, porque ela tá te conectando com o eu divino, com a sua essência, com a vida. E tá te preparando para o momento em que você vai deixar esse veículo físico com toda a gratidão que você deve ter pelo tempo que ele te serviu, do mesmo jeito que a gente agradece e abençoa um carro que a gente usou por alguns anos e depois a gente vende e abençoa que ele possa trazer benefício para a pessoa que vai comprá-lo, da mesma jeito que a gente faz com uma casa, quando a gente deixa aquela casa, a gente abençoa, agradece o tempo que ela foi útil para nós e abençoa a próxima pessoa que vai ocupá-lo. Para a verdade, acho que esse corpo aqui não vai ser ocupável, mas todo ele volta para a terra e é decomposto. E quem sabe vai nascer um pé de maçã ali junto com naquele lugar onde o meu corpo foi decomposto, e vai nascer um pé de maçã e alguém vai comer a maçã e vai ter um pouquinho de mim também no corpo físico. Então, a vida é um processo maravilhoso, lindo. Cuide da menopausa com suplementos, tá bom? E a gente pode conversar mais, né? Eu virei uma bruxa de carteirinha e amo isso. A gente vai ficando forte. Bruxa de verdade.
Grande beijo para vocês. Tchau, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui seus comentários. Eu gostaria muito que você me escrevesse. Posso contar? Posso esperar? Tô esperando então. Tchau!